Bom dia pessoal, Christopher, professor de História. Hoje a gente vai finalizar o PET 5 de História do 7º ano, completando então aí a 4ª semana. Lembrando que cada PET tem 4 semanas. Ele traz como temática rebeliões coloniais em meio à crise de Portugal. Em aulas anteriores, a gente viu lá que Portugal estava passando por uma crise política, né? Qual crise política? Vocês lembram lá? O rei de Portugal morreu, né? E quem foi assumir, quem pretendia assumir e quem assumiu foi um rei espanhol. Então, o que aconteceu com Portugal? Portugal unificou com a Espanha. Porém, aqueles portugueses, o que eles pensavam? Como assim? A gente tinha um país independente, a gente tinha um Estado Nacional moderno, de repente a gente vai se unir à Espanha novamente? A gente não quer isso. Então, por isso que vem a ser uma crise de Portugal. Qual que era o motivo dessa crise? A União Ibérica. O que era a União Ibérica? A união de Espanha e Portugal, sob o controle, né, do rei espanhol. Então, em meio a essa crise política por conta dessa União Ibérica, o que aconteceu? Teve a Guerra de Restauração. O que é Guerra de Restauração? Portugal querendo restaurar ou querendo voltar àquele status que ela tinha anteriormente. Portugal vai ser governado por portugueses. E a questão da economia? Ele queria reaver aquele famoso pacto colonial. O que era aquele pacto colonial? A metrópole tomando conta das colônias. No caso nosso do Brasil, o Brasil era aquela colônia, aquilo que iria, né, ajudar a fortalecer a economia de Portugal, né, porque Portugal via que riquezas, né, para se fortalecer economicamente. Bom, então é isso que a gente vai ver nesse PET da 4ª semana. Ele traz um texto de apoio que ele traz praticamente todas as respostas que você precisa, todas as respostas para as perguntas que eles colocaram aqui. Lá na atividade 1, cite 3 órgãos administrativos criados pela coroa portuguesa para reaver um monopólio comercial nas colônias. Então, essa relação, o que Portugal queria? Restabelecer ou restaurar ou voltar àquilo que ela era antes da União Ibérica. O que? Ela tinha lá o seu Estado moderno, né? O seu país que era controlado por um português, e vinha fazer o que aqui na América? Pegar riquezas aqui no Brasil e voltar para Portugal e revender e adquirir, né, lucros com matérias-primas vindas do Brasil, não é? Sem contar também, além das matérias-primas, a questão da mão de obra, né, que era a mão de obra escrava, aquele famoso tráfico negreiro, que era muito lucrativo aonde? Nessa relação de pacto colonial, né? Essas conquistas, essa relação metrópole e colônia, seja para espanhóis, sejam para portugueses aqui, residentes aqui na América, em toda a América, América do Norte, América Central e América do Sul. Então Portugal, né, ele vai querer, em meio à crise, né, contornar essa crise. Então ele vai criar alguns órgãos administrativos para quê? Para reorganizar a sua vida econômica e política. Então ele vai criar. Então ele pediu somente para você citar, ele criou lá o Conselho Ultramarino. O que é ultramarino? Vocês lembram lá as grandes navegações? Aquelas navegações que saíram da Europa para a América, não é? Então é aquela reorganização de Estado Nacional moderno que a gente viu nas grandes navegações. Só foi possível, né, entrar nesse empreendedorismo das grandes navegações a partir do momento que teve a formação do Estado moderno, não foi? Essa formação do Estado moderno contou com o quê? Aquela aliança entre rei e burguesia. E a burguesia era comerciante, então o que eles queriam adquirir? Lucro, cada vez mais lucro. Além disso, então ele criou a Companhia Geral do Comércio no Brasil. Por que Companhia Geral? O que ele queria administrar no Brasil? Olha, se o Brasil era a principal colônia dele, ele queria reaver aquela condição do pacto colonial, né? Controlar as riquezas do Brasil para fazer o quê? Adquirir lucro em Portugal. Era esse o grande objetivo de Portugal. Além disso, Companhia do
comércio, tá vendo? Tudo fala em comércio porque a economia de Portugal dependia também dessa colônia brasileira. No estado do Maranhão. Por que estado do Maranhão? Foi no Brasil e também no Maranhão, porque no Maranhão a gente viu que era aquela produção de açúcar, que no momento era a principal fonte de riqueza de Portugal no Brasil. Então ele queria voltar a ganhar dinheiro com o açúcar brasileiro. Então essa é a questão de número 1. Questão número 2. Quais eram as obrigações da Companhia Geral de Comércio do Estado do Maranhão em relação à sociedade colonial? Só voltando um pouquinho nessa questão número 1, no seu texto você vai encontrar em negrito, está escuro lá, essa Companhia Geral de Comércio do Brasil e Companhia de Comércio do Estado do Maranhão. Vai encontrar só essas duas. Ele pede 3, mas você não vai encontrar a terceira. Mas a terceira é esse Conselho Ultramarino, que a gente vai pesquisar na internet, a gente consegue encontrar ela ou no seu livro didático, né? Então eu acrescentei o texto, por isso que eu falei que você não encontrava ela, toda a resposta lá, algumas questões você tinha que inserir ali. Então se você conseguir achar esses dois, só acrescenta o ultramarino aí. Questão número 2, essa questão número 2 já tem no seu texto. Quais eram as obrigações da Companhia de Comércio do Estado do Maranhão em relação à sociedade colonial? Qual que era o objetivo dessa colônia do Maranhão? Está lá, ó. Você vai lá olhar no texto e ele tem. Tinha como missão abastecer a região com 500 escravos anuais, além de ter o monopólio sobre tudo o que era produzido nesta capitania. Você lembra? Era dividida em capitanias, Brasil, comprando dos locais e fornecendo dos outros produtos. Você comprava e vendia, não era? Porque o Pacto Colonial falava o quê? Você a colônia só pode comerciar com a metrópole, por isso que tem essa relação, não pode comerciar com outros países. Então o que vai acontecer aqui? A gente tinha os jesuítas, não era? Aqueles jesuítas não queriam que escravizasse os indígenas, né? Os nativos. Então ficou por conta só de escravidão africana, vindo de África. Então, o que eles colocaram? Olha, vamos fazer o seguinte, você não vai poder escravizar indígenas. Porém, o que vai acontecer? Os colonos aqui, aquelas pessoas que eram proprietários de terra, falaram assim, mas se a gente não escravizar os indígenas, o que vai acontecer? A gente não vai ter mão de obra, então quem vai trabalhar? Então, o comércio, a Companhia de Comércio do Estado do Maranhão falou o quê? Não, pode ficar tranquilo, a gente vai buscar escravos em África e vai passar para vocês, vai revender para vocês. Então eles falaram assim, então beleza, mas vai chegar um certo momento que ele não vai cumprir com isso. Ele não cumprindo com isso, o que vai acontecer? Começa aquele conflito entre colonos e jesuítas. Lembra? Jesuítas eram aqueles responsáveis pela catequese, transformar o nativo em católico. Lembrando que o rei de Portugal tinha uma aliança também com o clero lá de Portugal. Então, qual que era um dos objetivos? Olha, eu tenho aliança com a burguesia, a relação comercial. E também tem que ter relação com a igreja e fazer o quê? Transformar o máximo possível de pessoas em cristãos, né? Porque assim a gente adquiria, né? Expandia a fé católica. Então, esse era a questão número 2 aí. Questão número 3, essa seria a maior, né? Ele traz o que é a revolta de Beckham, né? E como ocorreram a revolta dos mascates. Duas rebeliões, né? Coloniais, aonde? No Nordeste brasileiro. Lembra? O Nordeste brasileiro, neste momento, é o ponto mais forte economicamente do Brasil. Ali que eles tinham bastante grana. Os demais ainda à medida que o tempo vai passando, eles vão descobrir ouro em Minas Gerais, você vai modificar isso aí, mas por enquanto é o açúcar. Então, o que vem a ser essa revolta de Beckham? Tá lá. Você encontra ela também lá no seu textinho de apoio que traz lá no início da atividade. Eu dei uma resumida para não ficar tão grande assim, mas dá para se colocar dessa forma. Tá lá, quem que é os colonos? Aqueles proprietários de terra, né? Aqueles senhores de engenho, né, que produziam o açúcar. Os colonos estavam reclamando que a Companhia Comércio do Maranhão
não estava cumprindo com suas promessas. Que promessa? Uma delas, abastecer, né, anualmente com 500 escravos. De abastecer com os escravos. Considerados líderes da revolta, os irmãos Beckham. Por que Beckham? Porque eles tinham o sobrenome Beckham. Tomaram o poder em São Luís, né, Maranhão, depondo o governador e criando um governo provisório. Eles expulsaram os jesuítas, porque já que eles não estavam chegando esses escravos, os jesuítas proibiam o quê? A escravidão dos nativos, dos índios locais, os jesuítas. E fecharam os órgãos administrativos coloniais. Que órgão? O de Maranhão. Opa, não vai ter isso aqui não, porque ele não está cumprindo. Já que ele não está cumprindo, isso aqui não serve para nada não. Deixa Portugal para lá e a gente mesmo vai administrar essa coisa aqui. Se pá, a gente transforma isso aqui numa república, né? Mas eles tinham esse ideal de república mesmo? Não, era só mais questão comercial. Tipo, eu quero ganhar dinheiro, né? Que colônia ele pensa? Não, eu não quero saber da população, eu quero saber de ganhar dinheiro. Sem contar com o apoio de outras capitanias, a rebelião foi facilmente sufocada, os líderes presos e executados. A gente percebe que é muito difícil você combater, por mais que Portugal estava em crise, a população da região do Maranhão não conseguiu, porque ele não tinha um poderio econômico que Portugal tem, né? O que ele vai fazer? Ele vai mandar soldados lá e vai conter essa rebelião, porque se acontece essa rebelião, aí começa a ir na outra capitania, ou que as capitanias começam a querer a mesma coisa que essas revoltas, que esses Beckham queriam, aí aconteceu o quê? Um processo de independência, não é? Porque vários locais já não queriam mais essa relação com Portugal. A gente vai ver que isso mais pra frente vai ocorrer. Então vai começar esses burburinhos, começa uma revolta aqui, outra revolta ali, logo você vê, né? Já generalizou a região do Brasil inteiro. Então, essa é a questão de Beckham, né? Então, o problema era com um desses órgãos administrativos, né, que só beneficiava quem? Portugal. Eles prometiam as coisas, não cumpriam, então as pessoas ficavam revoltadas, né, com essa atitude de Portugal. A segunda que ele pede aí, Guerra dos Mascates. Guerra dos Mascates, esses mascates eram aqueles comerciantes locais daquela região, né, que ficou conhecido como mascate. Mascate, até hoje existe essa prática, aquelas pessoas que vêm lá do Nordeste, carregando aqueles carrinhos, já viu? Vende espelho, vende diversas coisas, né, para as pessoas em rua. Então, quando eles fazem isso, eles são considerados comerciantes, né? Então, nesse momento que as pessoas que estavam ali, aqueles colonos, colocaram o apelido desses comerciantes como mascates, né? Então, teve um conflito entre essas duas partes. Então tá lá, uma revolta, também está lá no seu texto, uma revolta armada comandada pelos fazendeiros foi organizada, iniciando um conflito entre duas vilas. Depois de um ano e com o auxílio de tropas reais é o que? As tropas do rei. Os mascates saem vitoriosos e Recife é elevada à condição de sede da capitania de Pernambuco. Porque a gente tinha os colonos lá, né? Os colonos eles queriam, de certa forma, mais autonomia comercial, né? Eles queriam comandar isso daqui. Já os comerciantes, eles tinham uma relação boa com Portugal, então Portugal acabou ajudando eles, né? Porque é comércio, é dinheiro, então quanto mais dinheiro eles arrecadam, mais impostos eles estão pagando. Então essa é o PET 5, né, da quarta semana. Então na próxima semana, né, nem sei se é na próxima semana, assim que sair o PET 6, né, que ainda não saiu, a gente dá prosseguimento aí no PET 6, beleza? Pessoal, então até a próxima aula para a gente dar início ao PET 6.